Falar sobre o risco de doença grave sempre me preocupa, pois eu sei que isso pode gerar ansiedade e preocupação para as pessoas que se encontrem nessa situação. Mas acho que deixar de falar é muito pior, porque essas mesmas pessoas, sem informação, podem aumentar a sua exposição ao risco. Ao longo dos últimos 9 meses da pandemia da Covid-19, vimos que a obesidade tem se mostrado como um dos principais fatores de risco para doença grave, de maneira isolada ou associada a outras condições. Isso não é uma surpresa para a grande maioria dos pneumologistas, que já sabem de longa data que a obesidade tem uma íntima relação com as doenças pulmonares. A obesidade pode causar algumas doenças pulmonares e sempre vai ser um fator agravante quando em conjunto com qualquer outra doença pulmonar. Sendo a Covid-19, nas suas formas graves, uma doença com forte envolvimento pulmonar, é natural que os casos dessa doença em pessoas obesas tenham uma gravidade maior. Sempre que se fala em obesidade, pensa-se em associação com doenças cardiovasculares, hepáticas, câncer e diabetes. Geralmente os pulmões são deixados de lado e eles são tão comprometidos pela obesidade quanto o coração, por exemplo. Durante a epidemia de gripe H1N1 em 2009, foi observada uma ocorrência maior de quadros graves em pacientes obesos, tendo isso sido atribuído ao impacto da obesidade sobre a função pulmonar e a presença aumentada de substâncias inflamatórias chamadas de citocinas nos pacientes obesos. A associação entre obesidade e gravidade da Covid-19 passou, a princípio, despercebida, visto que a ocorrência de obesidade na China, onde a doença começou, é baixa quando comparada à ocorrência nos países ocidentais. Em uma extensa revisão publicada na revista médica Obesity Reviews, na edição de 26 de agosto de 2020, foi observado que, em relação às pessoas de peso saudável, pessoas com obesidade que contraíram o SARS-CoV-2 tinham o dobro de probabilidade de irem para o hospital, 74% mais chances de serem admitidas em uma UTI e 48% mais chances de morrerem. Há 650 milhões de pessoas com obesidade no mundo. Esse número levou muitos a considerarem a obesidade uma pandemia. No Brasil, há 40 milhões de obesos, o que representa 20% da nossa população. Essa situação é extremamente preocupante no mundo e em nosso país. A pandemia da Covid-19 já atinge hoje a casa dos 35 milhões de infectados. Quanto mais tempo sem um tratamento efetivo, sem uma vacina efetiva, maior a chance das duas pandemias se sobreporem, com consequências preocupantes. A obesidade é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde e se associa a um forte estigma social. No entanto, isso não justifica o fato de muitos médicos e pacientes, não estou falando todos, eu estou falando muitos, apresentarem uma posição de passividade frente a essa situação. Todos, médicos, autoridades de saúde, pacientes, temos a obrigação de atuarmos de uma maneira ativa no sentido de revertermos essa tendência crescente do ganho de peso a fim de reduzirmos o impacto dessas duas pandemias na vida de milhões de famílias. É importante que os pacientes com obesidade e aqueles com sobrepeso, que tem o chamado de pré-obesos, que hoje correspondem a 55% da população brasileira, entendam o risco dessa situação para a sua saúde como um todo e nesse momento em particular em que a Covid ainda se faz presente entre nós. É necessário que pessoas nessas situações reforcem o seu comportamento protetivo e procurem seus médicos para receberem uma orientação adequada para reverterem ou amenizarem esses quadros. Nesse sentido, é também fundamental que todos os médicos que lidam com pacientes obesos e pré-obesos, independentemente de especialidade, identifiquem essas situações, alertem os pacientes e estejam preparados para darem, pelo menos, uma orientação inicial para essa população.
A obesidade é o maior desafio de saúde pública desse século. Obrigado.